Muito bem, estamos de volta, graças a Deus, aqui para mais um estudo bíblico da Arca. Nós estamos numa série falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Sardes, dando sequência então ao nosso estudo. Amém? Muito bem, e antes da gente entrar na igreja de Sardes, falar um pouco da cidade, na verdade, acho importante a gente fazer aqui uma rápida recapitulação do nosso estudo, né? Lembrando que lá atrás, quando a gente conversou a respeito de como que a gente abordaria essas cartas, como que seria nossa linha de interpretação, a gente viu lá atrás que muita literatura escrita a respeito das igrejas do Apocalipse como um todo, olham esse conteúdo por pelo menos 3 diferentes lentes, 3 diferentes pontos de vista, né? Primeiro, pensando que o Apocalipse e as cartas que a gente vê, né, no livro foram destinadas a igrejas locais, e é verdade, a gente sabe, essas igrejas elas existiam na época que o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse. A gente sabe também que o indivíduo, ele também, como parte da igreja, tem sido endereçado, né, essa carta individualmente para cada um das pessoas que compõem o corpo de Cristo. E a gente vê também linhas de interpretações que defendem que essas 7 cartas, essas 7 igrejas representam 7 períodos sucessivos na história da igreja. Aqui a gente tem defendido pelo menos 2 dessas 3 interpretações. Então nós entendemos que essas cartas foram destinadas às comunidades locais que existiam na época. Também faz sentido a gente imaginar que essas cartas foram endereçadas a tipos de cristãos que existiam não só naquela região, mas em outras regiões e também em qualquer momento da história da igreja. Com isso, a gente dispensou essa interpretação que acredita que cada uma das igrejas representa uma fase sucessiva na história do cristianismo, porque não tem muita base bíblica. É uma linha de interpretação que eu já acreditei, já defendi no passado, mas hoje eu acho que ela não tem muito sentido, inclusive pelas inúmeras transformações que a gente vê na história da igreja. Acho que enquadrar a história em 7 grandes momentos para que as 7 cartas do Apocalipse, né, expliquem esses momentos, eu acho que é uma interpretação muito forçada. Então a gente não está trabalhando aqui com esse pensamento. Nosso pensamento é ver as cartas destinadas à igreja daquela época, mas também destinadas a nós aqui no século XXI, né, porque elas também apontam momentos da nossa vida, ou mesmo tipos de cristãos que existem e existiram aí durante a história da igreja. Outra coisa importante, antes da gente falar de Sardes, é que nós sempre olhamos as cartas encontrando 3 grandes partes. Então, a primeira parte a gente vê Cristo sendo identificado. A segunda parte a gente entende qual que era a situação da igreja, olhando inclusive pontos positivos e pontos negativos. E uma terceira parte, onde a gente vê que sempre tem uma promessa para aquele que vencer. Então, todas as cartas têm essa estrutura em 3 grandes partes. Normalmente, quando a gente entra no estudo da carta, a gente tem 3 momentos. Então, a gente vê primeiro a cidade, depois a gente fala da igreja naquela época, que seria a segunda parte, e depois a gente interpreta essa carta pensando aqui em nós cristãos do século XXI. Então essa divisão tríplice, né, essa divisão em 3 estágios,
a gente vê tanto na carta quanto na forma que a gente vem adotando aqui o nosso estudo. Amém? A carta de Sardes está no capítulo 3 de Apocalipse, versículos de 1 a 6. Hoje a gente não vai fazer leitura do texto, não é essa a ideia é entender um pouquinho mais aspectos da cidade de Sardes, e aí na próxima aula a gente lê aí esses 6 versículos de Apocalipse capítulo 3. Então, falando primeiro da cidade, a primeira coisa que a gente pode identificar aí em fontes extra-bíblicas é que Sardes foi uma das primeiras cidades a cunhar moedas de ouro e de prata. Essa prática de cunhar moedas não era algo adotado em larga escala, né? Isso começou a partir do momento em que a civilização, né, a humanidade, olhou para esses metais e enxergou valor nesses metais a ponto de usá-los como moeda de troca, né? Então, ao invés de você trocar objetos, né, por exemplo, gado por cereais, por grãos, coisas desse tipo, a humanidade passou a cunhar moedas, e essas moedas representavam um determinado valor, e esse valor era usado aí para medir o preço dos alimentos, dos produtos, e Sardes foi uma das cidades que primeiro adotou esse tipo de prática. É curioso porque a gente vai ver um assunto relacionado com riqueza na cidade. Tá? A cidade ela tinha essa percepção, e a igreja também se achava uma igreja rica, uma igreja próspera, soberana, talvez associado com o fato de cunhar moedas, de poder gerar isso, suas riquezas, coisas desse tipo. Mas é curioso saber que no caso de Sardes, essa foi uma das primeiras cidades aí que começou a prática de cunhar moedas de ouro, moedas de prata. Outro ponto importante é que a cidade de Sardes estava localizada em um vale muito fértil. Então, estar num vale fértil era muito importante para a subsistência da cidade, porque aí todo o gado, os animais que eram domesticados naquele lugar, a agricultura, tudo isso, né, significava riqueza para a cidade, porque eles sabiam que estando num vale fértil, o que você plantasse, você teria colheita, os animais teriam pasto, água para beber, e isso trazia para a cidade de Sardes uma condição econômica viável para o sustento da sua população. Atualmente, esse rio Hermos, que era o nome do rio que cortava o vale onde Sardes estava localizado, chama-se Gedis. É importante a gente lembrar que essas cidades que a gente vem estudando, elas ficam ali na região da Turquia, e Sardes, no caso, fica aí nesse vale fértil de um rio que hoje atualmente é chamado de Gedis. Continuando, além da questão de conhecer cidades, além de estar localizada numa região fértil, uma das características que a gente vê na cidade de Sardes é que lá tinha um templo de Ártemis, né, ou Diana, né, mesmo que a gente viu lá na cidade de Éfeso, né. Então, em Sardes também tinha um templo. Então a gente percebe que, além da questão da prosperidade, existia também uma questão religiosa, né, dirigindo a cidade, principalmente pelas características que a sociedade daquela época atribuía a Diana, ou Ártemis, como a deusa do amor e da fertilidade. Então, atrelar Diana ou atrelar Ártemis à fertilidade fazia com que o povo de Sardes tivesse a clareza religiosa de que todo o bem-estar que eles tinham, né, em termos de economia, de prosperidade, de certa forma vinham porque eles tinham Ártemis ou Diana como a deusa daquele lugar, e tinha um templo dedicado a ela,
para mostrar esse aspecto religioso e esse tipo de devoção que o povo de Sardes dava para Diana. A gente vê muito de Diana quando a gente falou dos Efésios, eventos que passaram a acontecer em função da adoração que as pessoas tinham, né, com Ártemis e com Diana. Sardes também tinha. Claro que não dá para comparar, né, Sardes com Éfeso, são cidades diferentes, com realidades diferentes, mas é curioso saber que esta adoração a Diana não era exclusiva dos Efésios. Aqui o povo de Sardes também tinha essa prática religiosa e um templo dedicado a Ártemis e a Diana dentro da cidade de Sardes. Continuando, ela foi construída sobre um monte e tinha uma acrópole que era considerada assim invencível. Tanto que havia muitos ditados populares daquela época que associavam o impossível, né? Alcançar o impossível seria um sinônimo de alcançar essa acrópole que tinha em Sardes, né? Porque ela era inexpugnável, era, né, impossível de ser alcançada. Aqui está expugnável, mas é inexpugnável. Acho que depois eu vou até corrigir, tá bom? Porém, duas ocasiões essa acrópole foi conquistada exatamente pela falta de vigilância. Os vigias que deveriam cuidar dessa cidade, então enquanto você me ouve, eu até vou acertar aqui, né, para deixar ele direitinho, né? Então, enquanto os vigias que estavam lá cuidando da cidade, eles vacilaram, né, cochilaram, ficaram desatentos, dormiram, sei lá, em pelo menos duas ocasiões a cidade e consequentemente a Acrópole, né, foram conquistadas por falha na vigilância, por falha aí dos vigias que deveriam estar atentos, mas estavam dormindo. Preste atenção nessa questão da falta de vigilância, porque a gente vai comentar disso quando a gente entrar no estudo da carta. Então, Sardes teve um problema de vigilância e por causa desse problema, pelo menos duas vezes a cidade e a Acrópole foram conquistadas aí pelos seus inimigos. Muito engraçado e muito curioso nisso, né? Outra coisa importante é que Sardes era o centro, né, de fabricação e de lã. Deixa eu voltar aqui. Então, Sardes, um centro de fabricação de lã, e era considerada, a própria cidade se considerava a número 1 no negócio de tintura de lã. Isso fazia com que a cidade fosse percebida como uma cidade super estratégica, né, pela fabricação de lã, né, um tipo de tecido, de material super importante, principalmente, né, em regiões como aquela, onde o inverno tende a ser um pouco mais rigoroso. Então, essa posição que Sardes tinha na fabricação de lã e também na tintura de lã, fazia com que a cidade tivesse uma importância não apenas para o império, mas, né, para o comércio de uma forma geral, e levando a fama da cidade para outras regiões. Então, é um ponto super importante, né, de fato, deles se sentirem bem agasalhados, bem protegidos. Esta parte, né, das vestimentas aí associado com a questão da lã também vai aparecer na carta, então presta atenção que a gente vai perceber essa ligação entre o fato de ali ser um centro de fabricação de lã, de roupa muito importante, com uma questão espiritual aí de nudez que a gente vai ver também na carta. E para terminar, no século I,
né, mais exato aí no ano 17 depois de Cristo, um terremoto sacudiu a cidade e isso mexeu muito com a estrutura, não só física, mas também social, porque desse evento em diante a gente vê que a cidade de Sardes nunca se recuperou totalmente, né? Sempre ficou aí numa situação mais ou menos estável, né? Então o terremoto mexeu bastante com a estrutura da cidade, e a cidade, se antes ela tinha toda uma, uma importância, uma exuberância, aqui a gente percebe que isso caiu um pouquinho. O terremoto mexeu bastante com a realidade de Sardes. O ano era 17, lembra? O Apocalipse foi escrito muito tempo depois, a gente está no finalzinho do século I, aqui ainda era no finalzinho da segunda década, então existe um espaço muito importante, né, uma distância temporal aí muito importante entre esse evento do terremoto e a carta, porque na carta a gente já vê uma cidade que não era tão florescente, que já não era tão bem sucedida, que tinha ainda muita herança em função dos tempos, né, grandiosos, digamos assim, da cidade, mas hoje, naquela ocasião, a cidade já não estava nesse auge todo. Amém? Então, esses são alguns aspectos relacionados à cidade de Sardes, para que a partir daqui a gente entre efetivamente no texto e comece a entender qual que era a realidade da igreja de Sardes na época em que eles receberam aqui o texto de Apocalipse. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A gente continua então na próxima semana falando sobre a igreja de Sardes, mas agora não olhando mais a cidade, mas entrando no conteúdo da carta, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau.